passamos por todos eles, pelo caso 1 do espelho côncavo. Fizemos as contas direitinho aqui, supomos valores aqui, né? A gente estava supondo que o valor, que o centro ou o raio, né, que dá na mesma, era 40 centímetros. Fizemos os cálculos e confirmamos essa classificação de real, invertido e menor aqui. Ótimo, beleza. Fizemos isso para o segundo caso também, na última aula, né? E confirmamos isso aqui, calculamos o valor do DI com os mesmos dados, para a gente perceber qualquer evolução aqui, no mesmo espelho, né? E confirmamos essa classificação de real, invertido e mesmo tamanho. Ótimo. O caso de hoje é esse daqui, ó, que é um caso onde eu andei um pouquinho mais com o objeto, tá? Andei um pouco mais com o objeto e eu vou exagerar, nas contas eu vou exagerar um pouquinho mais, eu vou colocar, imaginar que o objeto está mais aqui no meio, tá? Porque ele está muito próximo do centro, para efeito de cálculo aqui, só para ficar mais evidente o que está acontecendo com a imagem. Eu vou supor a imagem com os mesmos valores para não perder a sequência, com os mesmos valores da última aula, tá ok? E os valores da última aula eram o seguinte: eu considerei que o raio era 40 centímetros, consequentemente o foco vai ser a metade, né? Só para vocês lembrarem, vai ser o raio, sempre o raio dividido por 2. Então, é 20 centímetros. E agora eu vou considerar o que eu estou supondo a cada caso, a única coisa que eu estou variando a cada caso aí, é justamente o DO. Aqui eu vou supor que o meu DO está entre o foco e o centro. Então, ele está entre 40 e 20. Aí, só para ficar mais evidente, eu vou colocar metade, certinho. Então, o meu DO vai ser esse aí. Ok? A minha equação de sempre, dos próximos capítulos, inclusive, é essa daqui. O foco é 1 sobre DO mais 1 sobre DI. Ou 1 sobre DI mais 1 sobre DO. Essa ordem aqui até que não importa, não. Então, tá aqui. Essa é minha formulazinha da vida toda. Tá? Enquanto eu estiver nesse assunto de espelhos e lente, eu vou estar usando essa formulazinha aqui. Então, tá aqui. Beleza, então eu vou partir para as contas já, né? Eu já tenho tudo, eu tenho o foco, eu tenho o DO, eu preciso descobrir o DI. E mais, o meu foco ele vai ser positivo, lembrando aí sempre, porque o meu espelho ele é um espelho côncavo. Então o meu foco é positivo, é a única coisa que eu tenho que saber de antemão. Então vai ser 1 sobre 20 positivo, que é igual a 1 sobre 30, que é o meu DO, mais o meu DI. Eu sei que já existe uma classificação prévia aqui, ó. Eu sei que a imagem é real, eu percebo isso, que ela é formada pelos próprios raios, está aqui, né? O raio que foi lá no espelho, bateu no espelho, desceu, passou pelo foco, formou a imagem aqui. O outro fez o caminho inverso, passou primeiro pelo foco, bateu no espelho e refletiu. Então o ponto de encontro foi esse aqui. Então é uma imagem real, porque ela foi formada pelos próprios raios, né? Ela é real, ou seja, não existe prolongamento. Ela está de cabeça para baixo em relação ao objeto, invertida, e ela está maior que o objeto. Então, quando eu calcular aqui, eu vou ter que achar um DI, né? Eu já vou abrir uma observação, eu tenho que achar um DI para confirmar maior do que o DO, uma vez que a imagem é maior, certo? Então tá aí. Resolvendo isso aí, vai ficar 1 sobre 20. Vou passar o 1 sobre 30 para o lado de cá e deixar só a incógnitazinha do outro lado, que é o meu DI. Vou tirar o mínimo aqui, né, que vai dar 60. 60 dividido por 20 vai dar 3. Menos, conserva o sinal, 60 por 30 vai dar 2. E 1 sobre DI. Essa continha aqui vai ficar do lado de cá 1, né? 1 sobre 60. E 1 sobre DI. Eu vou inverter os dois lados, vai ficar, né, o inverso de 1 sobre DI vai dar DI, o inverso de 1 sobre 60, 60 centímetros. Então, olha só, deu o dobro, na verdade, o dobro. Então, eu posso, né, eu devo esperar,
Eu devo esperar, não. Eu tenho uma imagem que ela é duas vezes, duas vezes na distância e duas vezes a altura, inclusive. Se eu for calcular aqui o meu aumento, eu olho o sinal independente, eu sei que deu positivo o meu DI, ou seja, confirmando que minha imagem é real, ótimo. Mas o meu DI, o meu aumento, já adiantando aí, eu posso calcular, é o módulo do DI sobre DO. DO não tem sinal, né? É um módulo. Então eu tenho que desprezar o sinal, tá? Sem sinal. Ok? Aí se eu fizer isso aqui, eu vou descobrir que o meu aumento é de 2, ou seja, esse A aqui é meu aumento. Meu aumento, ou seja, significa que a minha imagem é duas vezes maior. Né? Além de ser maior, ainda estou especificando. A imagem é duas vezes maior. Tá? É uma formulazinha aí que eu acabei de introduzir aqui. Eu acho que eu comentei ela na teoria, quando eu estava explicando a teoria, mas não cheguei a usar. Mas já posso de antemão comentar aqui que é ótimo. Minha imagem ela é especificamente duas vezes maior. Mas só o fato do DI ser maior que o DO já está valendo, já confirma o que eu tinha feito aqui, né? Já deu um valor positivo, confirma que ela é real. O invertida, só pelo fato dela ser real, né, eu consigo falar que ela é invertida porque não existe imagem real que não seja invertida. Então, de certa forma, né, eu confirmei também. Então, eu confirmei em relação ao tamanho, né, inclusive foi específico, né, duas vezes maior, e confirmei em relação à real. Então, o terceiro caso, tá, é esse aí. Tudo bem? Alguma dúvida? Algum comentário? Vou entender que não, né? Tudo beleza, então. Beleza. Próximo caso, tá? Não vou dar um print como eu fiz na última aula, porque eu vou disponibilizar para vocês mesmo o vídeo. Então, quarto caso, onde eu não tenho imagem, tá? Eu não tenho imagem no quarto caso. Eu não tenho imagem. Então, quando eu não tenho imagem, como é que fica esse negócio aí, hein? Quando eu não tenho imagem, gente, olha só, matematicamente dá para ver isso, né? Minha imagem aqui, eu prefiro essa classificação, tá? Embora eu peguei esse material na internet, em livros, né? Ele já classificou como imprópria aqui. Alguns costumam colocar em um menor número de casos imagem formada no infinito. Tá. Matematicamente dá até para descobrir, dá até para confirmar isso aí, mas não vai discutir muito não. Então, o meu raio é 40, o meu foco é sempre a metade e o meu DO, se você for observar aqui, ele colocou o meu DO no mesmo lugar do foco, né? Em cima do foco. Se eu for tentar fazer o cálculo, eu não vou conseguir. Né? 1 sobre F igual a 1 sobre DO mais 1 sobre DI. Por que eu não vou conseguir? Na hora de resolver isso aqui, vai ficar 1 sobre foco, que é 20, que é igual a 1 sobre DO, perdão, que também é 20, mais 1 sobre DI. Então, vai dar zero aqui. Ó. Quando eu fizer 1 sobre 20, menos 1 sobre 20, né? Isso aqui igual a DI, eu vou chegar à conclusão que zero é 1 sobre DI. Né? Então, por isso que eu não tenho imagem formada aqui, tá certo? Por isso que eu considero que a imagem é imprópria. Tá? Então, de certa forma, confirma a classificação imagem imprópria. E ela não vai ser formada em lugar nenhum. Nem aqui, né, se esses raios se cruzassem, formariam uma imagem real, e nem aqui que é o prolongamento, que se eles se cruzassem, formaria uma imagem virtual. Tá ok?
Então eu paro a classificação aqui, ó. Não tem como falar mais nada sobre a imagem, né? Não faz sentido você tentar classificar uma imagem que não se formou aqui e eu também não consegui calcular esse DI. Esse DI aqui, tá? Tem uma viagem matemática aqui, né? Se a gente tentar resolver isso aqui, que é como se a imagem tivesse formada no infinito. Por isso você vê alguns, porque aqui tenderia 1 dividido por zero tende ao infinito. Aí significa que matematicamente a imagem estaria formando no infinito, tá? Bem, como não faz muito sentido do ponto de vista da física aqui discutir isso, eu deixo a forma que está. Ok? Alguma dúvida, algum comentário? Que aí eu vou para o próximo caso. O próximo caso é o último caso desse tipo de espelho, que é o espelho côncavo. É o último caso e único caso que a imagem forma do outro lado do espelho, né? E pelo prolongamento, ou seja, é um único caso de 5 que a imagem é virtual. Ok? É o único. Isso pode ajudar aí na hora de né? Ajuda aí na hora de classificar, beleza? Só tem duas situações em que existem imagens virtuais. Perdão, três, se eu sair do espelho esférico. O espelho plano, que todo mundo vê todo dia em casa. O espelho côncavo, tem um caso, que é o último, esse aí. E o espelho, próximo caso, né? O espelho convexo, que tem um único caso e ele é imagem virtual. Vamos mudar outros parâmetros da imagem, mas ela vai ser virtual também, ok? Então tá aí. Ô, Carlos, Oi, amigão. só uma perguntinha. No espelho, no côncavo, né? Esse Sim, aí. sim, Vai ter as situações entre o objeto, tá entre o centro e o foco, no foco, e entre o foco e o vértice? sim. Ah, é só isso. Obrigado. Você fala para efeito de prova, As três situações que formam. né? As quatro situações, né? Eu vou passar para você aqui, ó. Primeiro caso, que é quando o objeto está bem em qualquer lugar, mas bem antes do centro, qualquer lugar antes do centro. Então é um caso, né? Para efeito de cálculo, eu consigo calcular o DI e consigo confirmar se é real, invertido e menor. Ok? Segundo caso, onde eu coloco o objeto em cima do centro. Né? Aí tem como eu fazer as continhas, tudo beleza? 10 minutinhos. Real, invertida e de mesmo tamanho. Terceiro caso, eu ainda consigo fazer conta, que foi que eu resolvi ainda nessa aula. Eu joguei o objeto mais para o meio aqui, entre o centro e o foco, e fiz o cálculo do DI. E confirmei que era real, invertida e maior. Com os valores que eu utilizei, inclusive achei 2 vezes maior. O quarto caso é o único que não faz sentido eu fazer conta. É o caso, que talvez a origem da sua pergunta, que é o caso em que não tem conta nenhuma. E o que eu vou fazer agora, que é o quinto caso, onde eu tenho uma imagem totalmente diferente. Esse caso é interessante que vai dar diferença nos meus resultados aqui, em relação aos outros três casos anteriores, né? Porque o quarto não conta para efeito de, de, de contas, né? Beleza? Entendi, Então, obrigado. então tá aí. Vamos lá então, né? Considerar os valores anteriores, tá? Valores anteriores com uma atenção em relação a isso aqui, ó. Eu não vou ficar preso aqui, mas já vou achar uma coisinha diferente ali. Então, minha fórmulazinha é a mesma de sempre. 1 sobre DO mais 1 sobre DI, ok? Então tá aí. Prontinho, prontinho aqui, ó. Fechou, fechou, tá aqui. O raio, eu vou manter o raio, que é a mesma coisa que o centro. Eu vou manter isso aqui, que igual aos anteriores, só para a gente perceber a evolução. Aí depois você compara aí, né? A gente podemos comparar, né? Então, a minha metade aqui, ok, 20.
E agora eu vou fazer o seguinte. Eu vou supor um DO, é a única coisa que está variando aqui. Eu vou supor um DO, esse DO ele ficou, o anterior, o caso anterior estava em cima do foco, tá? Vou até corrigir essa falhazinha aqui. Aqui eu tenho que colocar o objeto depois do foco, tá? Eu tenho que colocar, na verdade, então, entre o vértice, lembra do vértice aqui? O vértice e o foco. Então, meu objeto tem que andar um pouquinho mais aqui, ó. Tá? Tem uma falhinha na imagem, vocês me desculpem. Eu vou colocar, então, 10 centímetros, tá? Porque com 10 centímetros, eu coloco ele aqui, ó, no meio do caminho aqui, ó. Eu sempre coloco ele no meio do caminho só para, tá? Uma setinha não é uma boa escolha, porque o objeto é uma setinha. Então vamos colocar, eu vou colocar ele aqui mais ou menos no meio do caminho. O objeto, tá? O objeto. Vou deslocar ele aqui um pouquinho, que na imagem ele ficou um pouquinho deslocado aí. Se ele ficar em cima do foco é o caso 4, não forma imagem. Então ele está parecendo que está em cima do foco. Ele está um pouquinho mais à frente aqui. Beleza. O que eu tenho que saber? A mesma coisa de sempre. Eu só tenho obrigação de saber isso aqui, ó. Colocar um sinal positivo para o foco, porque o foco é um espelho côncavo. Tá ok? Eu não preciso saber mais nada. Carlos, mas a imagem deu virtual. Não quero saber. Não quero saber. Eu tenho que descobrir isso. O meu objetivo é sempre investigar o DI. Então vamos lá fazer essa conta. 1 sobre foco, que é 1 sobre 20. Ok? Que é 1 sobre 10. Tá? Eu corrigi lá, andei um pouquinho. Mais 1 sobre DI. Então aqui eu vou tirar, eu vou passar vai ficar 1 sobre 20 quieto aqui, vou passar 1 sobre 10, ok? E vai ficar 1 sobre DI. Certo? Beleza. Aí, vou tirar o mínimo, né? Quanto que vai dar o mínimo aí? 20, né? 20 dividido por 20 vai dar 1. Menos 20 dividido por 10 vai dar 2. Olha só, vai dar um negócio negativo aqui, ó. E que é 1 sobre DI. Do lado de cá vai ficar menos 1 sobre 20. Menos 1 sobre 20. Que é igual a 1 sobre DI. Então, invertendo os dois lados, né? Invertendo o lado de cá, invertendo esse, vai ficar DI, o inverso ali, menos o inverso ali vai manter o sinal, menos 20 centímetros. Olha só, é o único caso do espelho côncavo que eu, na hora de fazer as contas, eu acho o DI negativo. Tá ok? Eu acho o DI negativo. Tranquilo? Mas falou da revisão também, né? Mas tem uma aula amanhã, né? A aula de amanhã eu posso calcular talvez o único caso aqui de convexo, aí eu meio que encerro a parte de contas. Aí eu posso iniciar também na aula de amanhã e finalizar na próxima aula a revisão. Aí fica até um pouquinho mais de um, né? Não precisa nem estender muito a outra, já fica como revisão também. Beleza. Então agora eu posso fazer minhas confirmações aqui. Eu achei um DI, vou para o mais óbvio, né? Maior do que DO. Na verdade, eu achei um DI 2 vezes maior do que o DO. Então você pode esperar uma altura do DI 2 vezes maior, ou seja, ele é visivelmente o quê? Ele é maior do que o objeto. Tá certo? Confirmei isso só de ver os números aqui. Outra coisa que eu vou confirmar o sinal. Como o meu DI é negativo, isso confirma que minha imagem é virtual. Certo? Então a minha imagem ela é maior, né? Maior, que eu percebi pelo valor aqui que já deu. Ela é virtual e toda imagem virtual, ela é sempre direta, nunca invertida. Então eu consigo confirmar tudo. Ela é virtual porque não existe imagem virtual que não seja direta ou direita, né? E ela é maior porque numericamente eu fiz os cálculos e achei ela maior. E mais, eu achei. Deixa eu. Aqui na verdade é a altura, tá? A altura.
A altura da imagem é 2 vezes a altura do objeto. Beleza? Desculpa aí. Beleza. Então eu confirmei todas essas características. A imagem, de fato, foi formada pelo prolongamento, né? Se é prolongamento, ela é virtual. Virtual. Tá certo? E é visivelmente maior, né? E está a uma distância aqui de 20. Uma distância visivelmente também, né? Tá mais distante do espelho. Tudo bem, galera? Tudo tranquilo? Então, observem que o sinal, tá? Ele surgiu naturalmente aqui, ó. Eu não precisei, não, já sabia que era virtual, deixa eu colocar. Não, eu nunca fiz, acho que eu já cometi esse erro quando era estudante, deve ser por isso que eu friso tanto. Eu nunca coloco o sinal para o DI, mesmo sabendo já o que vai dar, ok? Eu sempre coloco, eu sempre espero aparecer as características aqui, para depois eu discutir as características do DI. Tudo tranquilo em relação a esse espelho, então? Entenderei que sim, ok? Tranquilo. Ótimo. Então, eu percebi, né, que caso 1 real, né, aí à medida que eu vou aproximando o objeto, andando com o objeto na direção do espelho, que é o azulzinho aqui, aproximei mais, a imagem afastou. Observe que a imagem ela vai afastando. Afastando, e quem afasta aumenta o tamanho, né? Então ela afastou, está no mesmo lugar, aumentou de tamanho, está mais distante que o objeto agora, aumentou ainda mais o tamanho. Aqui ela desapareceu, foi para o além, né? Os matemáticos falam que foi para o infinito. Eu falo que ela é imprópria, não foi formada. E no último caso, ela reaparece, só que do outro lado do espelho, atrás do espelho, beleza? Atrás do espelho. Depois a gente joga xadrez. Você tem só 3 anos de idade. Beleza, aí foi lá, calculei aqui e confirmei que ela é virtual. Beleza, fechou. O próximo caso, que eu acredito que não dá tempo nessa aula ao vivo, tá? É o caso em que eu mudo o espelho. Observe que eu mudei o espelho, olha só. O lado liso é o lado de cá, ó, lado de fora. E o lado que não é, né, que não está sendo utilizado, que é o que aparece com risquinho aqui, por convenção, é o lado que foi formada a imagem. Esse espelho aqui ele é côncavo, ok? Ele é uma imagem... foi colocado objeto desse lado aqui, ok? Bem, para explicar isso com muita calma e fazer essas contas com calma, eu vou deixar pro... Bem, então eu vou calcular, eu vou fazer os cálculos aqui, eu vou deixar, vou seguir a vida aqui, e fica registrado na aula gravada. Porém, eu vou voltar nesse assunto na próxima aula. Tranquilos? Bem, então esse tipo de espelho aqui, tá? É o espelho convexo, mudei o espelho, só tem esse caso. Bacana, é isso, tá ok? Só tem esse caso. Só dá um tipo de imagem, só tem esse caso, então só quer dizer que só dá um tipo de imagem, né? Então aqui o espelho. O espelho é côncavo, convexo, perdão, convexo, mudei, convexo, tá? Não sei se na pressa eu não achei a imagem no mesmo estilo das outras, no mesmo site. Você viu que mudou um pouquinho aqui, né? Então deixa eu igualar as situações anteriores. Mudei o espelho é convexo. E já vou até classificar a imagem aqui para confirmarmos nas contas, tá? O objeto foi colocado aqui, tá escrito aí o objeto, e aqui a imagem foi formada do lado de cá. Eu vou até discutir essa formação. Então, ela foi formada aqui, então vamos lá. O raio que saiu daqui, ó, esse raio saiu daqui, tá vendo? O sentido dele que saiu do objeto. Agora o objeto está aqui. Toda a luz, tá? Deixa eu filosofar aqui, né? Toda a luz está vindo do lado de cá. Né? Então vamos imaginar meu sol lindo, maravilhoso aqui. A luz está vindo do lado de cá. Então ela está iluminando esse objeto aí. Esse objeto está refletindo luz para tudo que é lado, né? Como ele está refletindo luz para tudo que é lado, então vai sair luz do meu objeto e vai na direção do espelho. Só que agora eu estou usando o lado de cá do espelho. Imagina a colher. Agora eu não estou usando mais o lado que a gente usa para comer, né? Eu estou usando o lado de fora da colher. Então tá aqui, ó. Sai a luz paralela, né? Tá aqui a luz, o raio paralelo, ele bate no espelho, tá ok?
e reflete. Só que ele reflete, tá? Ele reflete. Ele reflete, então deixa eu corrigir isso aqui, ele reflete, né? Ele vai na direção do espelho, bate no espelho nesse ponto aqui, internet tem muita imagem errada, né? Bateu aqui, refletiu e foi embora. Vai formar imagem? Nunca, né? Não vai encontrar com ninguém nunca aqui. Mas o prolongamento, tá vendo? Foi como se passasse pelo foco, olha só. Aqui meu foco aqui, ó. Então, quem vai paralelo? No outro raio, no outro tipo de espelho, quem é paralelo passar pelo foco. Aqui é isso, só que muda o jeitinho de representar, né? Paralelo, reflete, mas não reflete para qualquer lado, não. Reflete de forma que se você tacar uma régua aqui, ó, você vai ver que ele está na mesma direção de quem? Do foco, ó. Ele é esse raiozinho aqui, ó. Esse prolongamentozinho aqui. Eu vou até prolongar ele um pouco mais, sem necessidade, para formar a imagem. Lógico, a imagem já está formada, mas para você saber quem que é ele, tá ok? Beleza. O outro raio é o raio que desce. Ele não desce de qualquer jeito, não. Observe que ele desce, tá? Na direção do centro. Todo mundo que vai na direção do centro volta sobre ele mesmo. Obviamente que o raio não entrou. Então deixa eu destacar ele aqui. O raio foi, esse aqui ó, foi na direção do espelho, bateu no espelho nesse ponto aqui e voltou. Ó. Observe que voltou. Certo? Voltou. Ótimo. Então ele bateu e voltou. Mas ele não bateu e voltou de qualquer jeito. Ele foi na direção do centro. Por isso que ele voltou. Resumindo, essa imagem aqui, ó, ela foi formada pelos prolongamentos. Então, se essa imagem, já que é um caso só, vamos explicar direito, né? Já que essa imagem, ela foi formada pelos prolongamentos, ok? Prolongamentos dos raios, dos raios refletidos, tá? Refletidos, né? Refletidos. Por isso que ela é uma imagem virtual. Então, vamos colocar aqui imagem. É por isso que ela é virtual. Vamos escrever direito, né? Virtual. Virtual. Beleza? Virtual. Então tá aqui. As contas, para efeito de conta, é a mesma. Tá. Beleza. Vamos terminar de classificar, né? Então a imagem foi classificada como virtual. Ela está visivelmente menor, né, galera? Está visivelmente menor. Então, vamos colocar aqui. Ela está menor. Tá certo? Menor. Essa aqui é uma imagem que é muito comum, né, em corredores, em farmácias, em supermercados, né, e na entrada do colégio lá para quem está na secretaria conseguir enxergar vocês, né, tem um desse aí perto do portão. E como toda imagem virtual, vou até escrever agora até perto da imagem virtual aqui, ó. Como toda imagem virtual, eu não vou cansar de falar isso, porque é questão de prova, a imagem é direta, nunca de cabeça para baixo, direta. Então tá aí. A continha é sempre a mesma, a equação, 1 sobre F, 1 sobre DO, mais 1 sobre DI. Tá? Beleza, então tá aqui a minha fórmulazinha. Só tem um detalhe, só tem uma questão, tá? Uma diferença. Eu tenho, como agora o espelho mudou, ele é convexo, eu tenho obrigação de atribuir para o foco antes de qualquer coisa, tá? Ele é negativo, tá? Negativo. Então, como ele é negativo por quê? Porque o espelho é convexo. Então, espelho convexo. Então, eu não posso esquecer disso aí, ó. Né? Vocês estão vindo de 5 casos de espelho côncavo, onde eu não estava preocupado com, aparentemente não estava preocupado com o sinal do foco, estava sempre colocando ele como positivo, né? Agora não. Não é que eu passei a preocupar agora, é porque como era sempre positivo,
né? Às vezes a gente tende a não prestar atenção aí. E os valores, eu vou conservar os valores anteriores. Eu havia considerado o raio como sendo 40, consequentemente o meu foco é a metade do raio, ok? E, né, é bom que se você pegou o vídeo no finalzinho, você lembra disso aqui, eu vou estar sempre falando. Então quer dizer que o meu foco é 20. O meu DO, agora, o meu DO, eu não estou nem aí com o meu DO. Sabe por quê? Eu não tenho referência nenhuma mais do lado de cá. Antes eu tinha, vou colocar ele antes do foco. Vou colocar ele antes do centro. Vou colocar entre o centro e o foco. Vou colocar em cima do foco. Vou colocar depois do foco. Então eu tinha referências. Agora eu não tenho. Eu não estou mais do lado do foco. Não estou mais do lado do centro. Então eu estou o quê? Eu estou na frente do espelho. Não tem referência mais do lado de cá. Então posso colocar qualquer valor aqui. Eu vou colocar 60, tá? Vou colocar 60 aqui. Beleza? Mas não vai fazer diferença. Vamos embora para as contas então, né? 1 sobre o foco menos 1 sobre o foco, porque o espelho é convexo, que é igual a 1 sobre a distância do DI. Opa, vamos colocar o valor, já que a gente já sabe. 60 mais 1 sobre DI. Não falo nada sobre DI, não sei, vou descobrir, tá? Menos 1 sobre 20. Passa esse carinha para cá, vai ficar menos 1 sobre 60. Olha que tá dando tudo negativo. 1 sobre DI. Beleza, vamos pular para cá. O mínimo aí vai dar quanto? Isso mesmo, 60. 60 por 20? 3. Menos 3. E do lado de cá? 60 por 60? 1. Só que é menos 1. Não posso esquecer que é 1 sobre DI. Ok? Vai ficar menos 4, né? Porque é tudo negativo. Sobre 60. E 1 sobre DI. Vou pular para cá de novo. Então, invertendo todo mundo, vai ficar então agora o meu DI, que é igual a menos 60 dividido por 4. Então, quer dizer que o meu DI vai dar menos 15 centímetros. Opa, quase que não dá, hein? Como ele deu um resultado negativo, então ele é virtual. Toda imagem virtual ela é direta. E o meu DI, ele tá, e o meu DI, ele tá menor, 4 vezes, na verdade, tá vendo que você divide por 4? 4 vezes menor que o meu DO. Então, minha imagem é, visivelmente, se eu voltar lá na imagem, menor. E o cálculo confirma isso. Na verdade, 4 vezes menor. Então, a minha altura é 4 vezes menor. Tudo 4 vezes menor, ok? Então, foi confirmado? Foi confirmadíssimo. Minha imagem é uma imagem virtual, é uma imagem consequentemente direta e é uma imagem visivelmente menor. Virtual porque ela é negativa. Aqui, ó. Tá certo? 4 vezes menor. Né? Que no finalzinho eu dividi 60 por 4. 60 é o tamanho, né? A distância do meu objeto. Então eu não sei a altura do meu objeto, eu não sei a altura da minha imagem. Mas se você me falar qual é a altura do objeto, eu sei que a minha imagem vai ser 4 vezes menor. Tá? O 60, na verdade, não é altura, né? É distância. Ok? É distância. Tudo bem? Bem, isso aqui encerra a aula de, pelo menos de estudo analítico, né? De cálculos, vamos dizer assim, né? Relativos a espelhos. Depois a gente volta fazendo a mesma coisa com lentes, mas isso num capítulo posterior. Tem muita coisa para falar ainda de espelho? Tem muita coisa, muito exercício para resolver ainda? Tem, muito exercício. Mas como a nossa prova é semana que vem, eu vou encerrar e inicio na próxima aula uma revisão dos conteúdos anteriores, os conteúdos relativos ao roteirozinho lá que vai cair na prova, ok? No mais, um abraço virtual para todo mundo, né? E até mais, galerinha.